sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, já conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão. As atas das sessões anteriores estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Geovan dos Santos, para que faça leitura de matérias. Leitura da mensagem do projeto de resolução número 11 de 2021. Senhores vereadores, vimos a presença deste egrégio plenário apresentar o projeto de resolução número 11 de 2021, que altera dispositivos que mencionam no regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, dispondo sobre o uso da tribuna por cidadãos, convocação e comparecimento de autoridades que menciona. Em relação ao capítulo 3 da concessão da palavra aos cidadãos em sessões e comissões, a proposta visa restabelecer o texto original do regimento no que tange o uso da tribuna para permitir que o cidadão faça uso da palavra na primeira discussão dos projetos e reduza o tempo para possibilitar que mais pessoas possam usar da palavra. Também já nos adequamos o regimento quanto à possibilidade de ser adotado um sistema diferente do atual em termos de inscrições para a tribuna. Já em relação ao capítulo 3, da convocação e comparecimento de secretário municipal, cargos equivalentes e representantes de entidades, atualmente nossa lei orgânica permite a convocação de secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza, bem como os responsáveis por instituições dos órgãos públicos municipais, lideranças de sindicato dos servidores municipais, representante ou presidente de empresas ou entidades que recebam recursos públicos do município para prestarem informações sobre assuntos de sua competência ao plenário da Câmara ou de qualquer de suas comissões, sempre que a medida se faça necessária para assegurar a fiscalização apta do Legislativo. Assim sendo, o projeto visa adequar nosso regimento, posto que não há nele os protocolos para comparecimento das autoridades que a lei orgânica permite a convocação, bem como vem regular de forma justa os tempos de uso da palavra de vereadores e autoridades convocadas. Vereadores Cláudia Simão, Calixto, Maria Helena, Geovan dos Santos, Davi Souza e Juliana Mater. Requerimento número 73 de 2021. A vereadora que esta subscreve requer ao plenário dessa Casa de Leis as seguintes informações do Executivo Municipal: relação de todas as reformas e melhorias que podem ser feitas no parque de eventos para colocá-lo em situação de bom funcionamento. É público que a administração municipal recebeu este parque em situação caótica e sem condições de uso. Pensando em buscarmos recursos junto aos governos estadual e federal, solicito uma lista das obras, reformas e melhoria na qual o parque de eventos necessita para ficar em bom estado. Câmara Municipal de Itaú de Minas, 3 de agosto de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Requerimento número 74 de 2021. Requer a convocação do presidente do Conselho Curador e do presidente administrativo da FIAS, Fundação Itaú de Assistência Social. Senhores vereadores, os vereadores abaixo assinados, nos termos do inciso 6º, parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Orgânica do município de Itaú de Minas, requerem a convocação do presidente administrativo da Fundação Itaú de Assistência Social e do presidente do Conselho Curador para prestarem esclarecimentos acerca dos recursos financeiros públicos recebidos em 2020 e 2021, bem como sobre a atual situação financeira da entidade, do planejamento para aplicação das verbas recebidas dos entes públicos municipal, estadual e federal, também acerca dos fatos recentes envolvendo a necessidade de reforma do laboratório anexo ao Hospital Itaú. Esta Casa de Leis tem buscado acompanhar a situação do Hospital Itaú e tem aprovado todos os projetos de leis destinando recursos a esta entidade. Então, faz-se necessário conhecermos a atual realidade da FIAS e, para tanto, devemos ouvir seus representantes. Desta forma, requeremos a oitiva dessas pessoas através da convocação prevista na LOM para o dia 31 de agosto de 2021, às 18 horas, na Câmara Municipal. Sala das sessões em 6 de agosto de 2020. Vereadores Cláudia Calixto Simão, Davi Souza, Maria Helena Faria Fraga, Juliana Mata e Geovan dos Santos. Requerimento número 75 de 2021.
Os vereadores que a subscrevem requer ao plenário desta Casa de Leis as seguintes informações do Executivo Municipal. Relação de todos os servidores cedidos à Delegacia Civil com descrição do nome e funções exercidas por cada um no referido órgão. A solicitação visa termos conhecimento acerca das atividades desses servidores na delegacia para esclarecermos as pessoas que nos procuram pedindo tais informações. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 6 de agosto de 2021, Cláudia Calixto Simão, Davi Souza e Maria Helena Faria Fraga. Requerimento número 77 de 2021. A vereadora que a subscreve requer as seguintes informações do Executivo Municipal. O município realizou nomeação de secretário municipal de desenvolvimento social. Quem é o gestor responsável por movimentar recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e a devida ordenação de suas despesas? Qual o nome no MDS como gestor da Política de Assistência Social em Itaú de Minas? Quem responde atualmente pela coordenação do CRAS, cuja função é distinta do gestor da assistência social? Qual ou quais as pessoas estão assinando empenhos de despesas da assistência social? Existe autorização legal para tal? O município tem conseguido acessar os sistemas de monitoramento do MDS e realizar lançamentos, prestação de contas a fim de garantir o repasse dos recursos a nível estadual e federal? Justificativa. De acordo com o decreto número 1243, de 1º de dezembro de 2017, o qual estava em perfeita consonância com a norma operacional básica da assistência social, NOB, SUAS, acerca da necessidade de que o titular da pasta de unidade pública seja responsável pela coordenação da assistência social e ordenação de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, trabalhando em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social, o que não está acontecendo em nosso município. Sala das Comissões, em 9 de agosto de 2021, vereadora Juliana Matter. Requerimento de número 78 de 2021. Vereador que essa subscreve requer as seguintes informações do Executivo Municipal. Qual foi o servidor que deu a ordem para que fossem instaladas 2 placas de sinalização proibindo estacionar ou parar em toda a quadra da rua Dom Inácio Dalmonte, trecho localizado nas imediações da antiga transportadora N. Lima? O nome do servidor que fez a instalação das referidas placas. Justificativo. O pedido visa termos informações sobre o assunto e obtermos mais esclarecimentos da iniciativa. Sala das Comissões, em 9 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Requerimento de número 79 de 2021. Vereadora que essa subscreve requer as seguintes informações do Executivo Municipal. Como será realizada a concessão de próteses dentárias? Já existe um programa para a concessão dessa prótese dentária? Como é o programa? Qual a quantidade de prótese que será disponibilizada mensalmente? Os dentistas das unidades de saúde poderão avaliar as necessidades e encaminhá-los para a Secretaria para verificação da possibilidade de receberem gratuitamente a devida prótese dentária. A nossa população menos favorecida poderá recuperar a capacidade de se alimentar corretamente, voltando a sorrir de forma espontânea e melhorando a qualidade de vida. Sala das Comissões, em 11 de agosto de 2021, Maria Helena Faria Fraga. Requerimento de número 80 de 2021. Requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei que menciona. A mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão de regime de urgência especial ao projeto de lei de resolução de número 11 de 2021, que altera dispositivos que mencionam no regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, dispondo sobre o uso da tribuna por cidadãos, convocação e comparecimento de autoridades que menciona. Justificativa. A proposição, por seus objetivos, exige pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade ou a eficácia. Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2021, vereadora Cláudia Calixto Simão e vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação número 94 de 2021. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência a indicação do Executivo Municipal solicitando a seguinte providência: que seja destinado um veículo próprio para que os fiscais da Prefeitura tenham condições de atuarem através do deslocamento rápido no atendimento às denúncias feitas por munícipes.
O pedido tem por objetivo oferecer melhores condições para que as ocorrências sejam prontamente atendidas pelo serviço de fiscalização. Atualmente, os fiscais têm que se deslocarem a pé para atendimento das denúncias, e esta demora tem propiciado a impunidade, pois quando eles chegam no local, já não há mais como identificar o infrator. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Indicação número 95 de 2021. Que sejam doados e prontamente entregues os medicamentos de uso contínuo de forma igual para todos os cidadãos que recorrerem à municipalidade e que a este serviço não tenha interrupções na entrega das medicações solicitadas aos pacientes. Justificativa. Temos recebido reclamações de que o fornecimento desses medicamentos não está sendo feito para todos, havendo prioridades para algumas pessoas, o que não é justo. Também temos recebido relatos que pessoas, ao solicitarem as medicações, estão sendo informadas de que o paciente só receberá o remédio em data posterior. Ora, não se pode interromper tratamentos com medicação de uso contínuo, pois pode acarretar riscos à saúde da pessoa que precisa do medicamento, podendo ocasionar complicações e até mesmo a morte em casos mais sérios. Assim, pedimos que todos sejam atendidos de modo igual e contínuo. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Indicação de número 96 de 2021. A vereadora que a subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando as seguintes providências: melhoria na estrutura física do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Itaú de Minas. O CRAS é frequentado por mais de 500 famílias por mês, recebendo, assim, um fluxo grande de pessoas para diversos atendimentos em caso de desproteção social. É o único equipamento público da área da assistência social do município. Em 2009, foi realizada reforma de um prédio antigo da prefeitura, porém, parte da construção foi reaproveitada. Logo após a obra, o prédio já apresentava problemas estruturais, principalmente na cobertura, telhado e forro, e piso, causando transtornos diários aos trabalhadores da assistência social e ao público atendido, incluindo crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, dentre outros. Tal pedido visa melhorar a oferta dos serviços socioassistenciais em ambiente seguro e confortável. Sala das Sessões, em 3 de agosto de 2021, vereadora Juliana Matter. Indicação número 97 de 2021. A vereadora que a subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: reforma e melhorias na Escola Municipal Engenheiro Jorge Oliva. O material utilizado para a construção da referida escola foi o pré-moldado, gerando um aquecimento na parte superior do prédio em épocas de calor. Observa-se ainda problemas com umidades nas paredes decorrentes de intempéries, infiltração das águas de chuva e goteiras por toda a extensão da escola. O prédio precisa de pintura interna e externa nas paredes e correção das esquadrias metálicas que se encontram em estado de ferrugem. Os banheiros da escola, inclusive aqueles utilizados pelos alunos, estão bem prejudicados, necessitando de reformas urgentes, como substituição do piso, louças sanitárias, portas e pintura. O hall de entrada da escola e as salas destinadas à secretaria e demais serviços administrativos necessitam de trocas de pisos, pois com o acúmulo de água ao longo dos anos foram se soltando, dificultando a limpeza e manutenção dos ambientes. A Escola Municipal Engenheiro Jorge Oliva atende aproximadamente 350 alunos matriculados nas séries finais do ensino fundamental e desde 1996 nunca passou por nenhuma reforma. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2021, vereadora Juliana Matter. Indicação de número 98, 2021. O vereador que a subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: que o setor municipal de trânsito faça um trabalho de revisão em todos os pontos que precisam de afixação ou a recuperação das placas de sinalização em todas as ruas de nossa cidade. Justificativa.
Temos recebido várias reclamações de motoristas que se queixam da falta de placas em pontos relevantes, a exemplo do cruzamento da Rua Edna com a Rua Eni, no bairro Universitário, onde a placa está presa em um poste em um local indevido. A falta da correta sinalização tem feito com que os motoristas desavisados transitem de uma forma que coloca em risco a sua segurança e dos demais que cruzam estas vias, podendo ocasionar acidentes mais sérios. Portanto, é necessário e prudente que a municipalidade reveja a situação da sinalização em toda a cidade para permitir que todos transitem com segurança por nossas vias públicas. Sala das sessões em 16 de agosto de 2021, vereador Giovando Santos. Parecer da Comissão de Finanças e redação final. Relator Davi Souza. Projeto de lei de número 41, que altera a lei municipal número 432, de 19 de novembro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos no calçamento ou asfalto das vias e logradouros públicos do município de Itaú de Minas. O projeto visa alterar a lei municipal, ampliando o prazo que as concessionárias executem os reparos necessários quando da abertura de ruas, pois o prazo de 7 dias não permitia um acomodamento do material, sendo mais eficaz um tempo maior para uma boa compactação do material usado. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 4 de agosto de 2021, vereador Davi Oliveira de Souza, relator. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei complementar número 4 de 2021, que institui normas gerais de controle da poluição sonora, incorporando-se a lei do silêncio urbano e o regulamento de propaganda sonora existentes no município de Itaú de Minas e da outras providências. Relatora, vereadora Juliana Mater. A iniciativa visa fazer um condensado das duas leis municipais que tratam sobre o assunto, além de atualizar a nossa legislação para ficar mais eficiente e eficaz sua aplicação e fiscalização por parte do poder público. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 4 de agosto de 2021, relatora, vereadora Juliana Mater. Ordem do dia. Conferido o quórum. Coloco em única discussão o requerimento de número 80, requer concessão do regime de urgência especial ao projeto da resolução número 11, que altera dispositivos que mencionam o regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, dispondo sobre o uso da tribuna por cidadãos, convocação e comparecimento de autoridades que mencionam. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer técnico. Só questionando aí, colocando a minha opinião, que eu sempre falo, eu acho que esse regime de urgência especial é para coisas que realmente tenham uma urgência. Então, eu não vejo por que um projeto com uma alteração dessa, simples, não pode ser tramitado e ser discutido mais amplamente aí, visto que tem 5 assinaturas, tudo bem, mas eu mesmo estou sabendo do projeto agora, e a gente não pode nem interagir do projeto, não pode ter os trâmites legais, o que nós estamos aqui para fazer, que é para averiguar o que a gente acredita ser o mais correto. Coloco em única votação o requerimento número 80.
Pode registrar, Gilvan. Aprovado por maioria simples. Aprovado o requerimento, coloco em única discussão o projeto de resolução número 11, que altera dispositivos que mencionam o regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, dispondo sobre o uso da tribuna por cidadãos, convocação e comparecimento de autoridades, que menciona a Comissão de Legislação, Justiça, Redação para emissão de pareceres técnicos. Só fazendo um questionamento também, como eu disse, não dá tempo nem de ver a matéria. Aqui estão as alterações, mas como que era antes, né? Fica alterado e não dá tempo nem da gente ver o que foram as alterações que foram colocadas aqui. Tem como vai ficar. Fica alterado tudo mais, mas como que era, a gente não dá nem para ver o que está mudando direito, como que é essa mudança. Por isso que eu fui contra a questão do regime de urgência, que é tirar o direito da gente estudar o projeto. Presidente, eu queria só mencionar, eu acho válidas as mudanças, concordo. Eu queria só que a ressalva aí do artigo 291, que fala aí, ressalva a hipótese de expressa determinação da presidência, eu digo assim, eu quero alertar nós mesmos, pode ser que entre na casa algum assunto que seja bem interessante à opinião pública, e a gente poderia melhorar esse artigo 291 de uma forma que abra essa exceção quando houver um assunto que seja de realmente assim, expressivo. Às vezes seja um assunto tão interessante que às vezes 5 minutos não dá a oportunidade da pessoa vir e colocar assim, explanar toda essa ideia, né, ou colocação, ou sei lá, o que pode vir a acontecer. Eu queria assim, o que poderia até melhorar esse artigo 291. Até estava falando com a Angelita, dá a entender que a presidente fica aberta assim, à expressa determinação da presidência. A presidência pode determinar, sim. Só que eu queria, assim, poderia ter uma expressão verbal aqui mais clara, né? Assim, é só uma sugestão, se pudesse. E colocando também, né, como o artigo 290, caberá à presidência da Câmara fixar o número de cidadãos. Então, eu sempre falo aqui que as leis elas têm que ser bem elaboradas para não ter, né, dupla interpretação. Então, aqui caberá fixar o número, no máximo 3. Se ela não quiser deixar nenhum, pode ser uma interpretação. Então, eu acho assim, que o que nós estamos fazendo com essa alteração aqui é tirando, né, o direito aí de uma democracia, de exposição de opiniões e de trazer pessoas, né, para agregar num debate, numa discussão de um assunto pertinente no momento. Então, eu acho assim, isso daqui deveria, sim, passar por todos os vereadores, estudar, ver, como o colega Fabiano falou, modificar alguma coisa que traga, né, uma maior explanação de qualquer matéria que venha ser debatida, que seja traga no plenário. E isso daqui que eu vejo é um engessamento disso. Então, se tiver uma pessoa para comentar sobre um projeto aqui, que esteja ligado diretamente a esse projeto, se a presidente entender
que ela não pode, ela não vai poder. Então, eu acho que a gente está tirando a democracia, o direito de todos e o direito do povo. A gente, como representante do povo, não significa que a gente que tem que dar todas as opiniões aqui. A gente pode escutar o povo também e os interessados na matéria. Então, eu acredito que é um projeto que deveria ser mais bem analisado, não colocado de urgência especial. Fabiano, o artigo 291 já ressalva que a presidente ela pode aumentar o tempo, se for preciso, tá? E o artigo 290 fala que a presidente ela poderá fixar, vai ficar de acordo com o número. Ela fixou no máximo 3, porque senão as reuniões ficam muito extensas. Coloco em primeira votação o projeto de resolução número 11. Está errado aí, não está não, Teco? Isso. Aprovado por maioria simples. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 26, institui no âmbito do município de Itaú de Minas Gerais, política pública para garantia, proteção, ampliação dos direitos das pessoas com transtorno de aspecto autista e das outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 26. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 41, altera a lei municipal número 432, de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos no calçamento ou asfalto das vias e logradouros do município de Itaú de Minas. Só se alguém puder responder, alterando para quanto tempo, né? Está estendendo o tempo. É de 7 dias para quanto tempo? Oi, como foi meu, né? É para 30 dias, tá? Este prazo, vereador, para dar a condição de fazer um trabalho bem feito, sendo que tem que ser feita uma compactuação do solo. Então, a Copasa alegou que para fazer esse trabalho tem que abrir o buraco na rua. Aí, por mais que vai compactar ali, fazer o asfalto por cima, aquilo ali a tendência é afundar. Então, o ideal é compactar, deixar dar um tempo para descansar, compactar novamente, tá? Para depois sim fazer. Então, esse projeto traz a obrigatoriedade, tá? Não só
no caso a Copasa, qualquer um que fizer aí, né, um reparo nas vias públicas aí e tudo mais, que tenha que fazer com a mesma qualidade que encontrou e com um prazo máximo de 30 dias. Só complementando, ô Giovanni, ele levantou algumas dificuldades. Às vezes ele encontrava o seguinte: pela lei ser 7 dias, às vezes ao reparo emergencial ele tinha que abrir, não tinha o horário, tinha que abrir. E para fazer a reparação, às vezes ele tinha que fazer a requisição, que a sede deles é em Paraíso. Às vezes lá na sede teria o asfáltico, às vezes não, às vezes a parte burocrática da Copasa também oscilava um pouco. Aí ele falou que estava assim, difícil de cumprir o prazo. Ele pediu a extensão para 30 dias justamente mas ele ia normalmente brigar para sempre ser mais rápido possível. Dentro daquilo que o Roberto falou, dentro da qualidade necessária, né, que ele falou que ia estar fazendo todos os procedimentos certinho, mas para ter esse tempo do material, da matéria-prima chegar. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 41. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 04, institui normas gerais de controle da poluição sonora, incorporando-se à lei do silêncio e o regulamento de propaganda sonora, existente no município de Itaú de Minas e das outras providências. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar de número 04. Esse aqui? Essa aqui também não vou, então, ordinária. Não vou? Sem problema, eu peço tempo para pular. Pode registrar o meu, peço. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão os requerimentos 73 a 75, de 77 a 80. Coloco em única discussão os requerimentos 73 a 75 e 77 a 80. Coloco em única votação o requerimento de número 73 a 75, de 77 a 80. Pode votação.
Todo mundo já votou? É, todo mundo votou? É porque está travado. Então, mas todo mundo votou? Então, isso que eu estou falando. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão para que a Comissão de Legislação emita parecer em redação final do projeto de lei de número 26/2, ora aprovada em segundo turno.
Você vai confundir, né, a mesa? Iniciando a sessão, peço ao secretário para que faça a leitura do parecer em redação final. Parecer, redação final, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 26, 241, que institui, no âmbito do município de Itaú de Minas, política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Relatora é a vereadora Juliana Matter. A matéria em análise não sofreu um substitutivo que foi aprovado em sua integralidade e nada houve que retocá-lo para adequá-lo ao bom vernáculo. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 17 de agosto de 2021. Juliana Matter, relatora, vice-presidente, pelas conclusões, Davi Souza, presidente, e Roberto Gonçalves Vieira, membro. Coloco em única discussão o parecer em redação final. Coloco em única votação o parecer em redação final. Aprovado por unanimidade. Para atendimento ao disposto no regime interno e no Código de Ética do Legislativo Municipal, que prevê 3 membros para compor Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em conjunto com o regedor, vice-corregedor, faremos uma eleição para a escolha do 3º membro do referido Conselho. Tendo o PTB 2 cadeiras na casa, pergunto às 2 vereadoras do partido: há candidatas do PTB à vaga do Conselho? Presidente, em comum acordo com a colega Maria Helena, eu me coloco disponível à vaga no Conselho de Ética. Havendo uma candidata à vaga pelo PTB, coloque em votação do plenário o nome da vereadora Juliana Matter. Pode meu, aprovado. Aprovado por unanimidade. Fica assim composto o Conselho Municipal de Ética e Decoro Parlamentar. Corregedor Davi Souza, vice-corregedor Fabiano Gomes e vereadora Juliana Mata. Conforme já convocada, comunica a realização de sessão ordinária logo após essa sessão. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a sessão ordinária sem remuneração. A extraordinária sem remuneração. Gostaria de cumprimentar também ao Dr. Fábio Augusto, que está aqui conosco, né? Que é o advogado do senhor Ronilton Gomes Sintra. Gostaria também de colocar a ausência do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Peço à vereadora Maria Helena Faria para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós temos ciência, meu Deus, que não somos nada. Nós somos apenas um instrumento nas suas mãos e que a população confiou a nós. Pedimos, meu Pai, imensamente sabedoria, discernimento e que o Senhor age através de nós para que consigamos, meu Deus, atingir aquilo que a população almeja. Em nome de Jesus é o que nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. A ata da última sessão extraordinária será votada na próxima sessão. Ordem do dia. Conferido o quórum, coloco em única discussão o projeto de decreto número 02/2021, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, referente ao exercício financeiro de 2017. Presidente, boa noite também aos demais membros da mesa diretora, aos colegas vereadores e a todos aqueles que nos assistem. Inclusive, Léo, me desculpe por outras sessões, que acho que a vereadora Juliana, da semana passada, fez questão de te cumprimentar, e eu acho que passava desapercebido todas as vezes. Então, vai meu cumprimento de hoje das pretéritas reuniões, sessões. Presidente, sobre as contas do ex-prefeito, eu li não vou dizer que li todas as folhas, não, mas li o que eu precisava para entender o que estava acontecendo. E a rejeição dela está em torno da folha de pagamento. Tem uma situação do bloco de atenção básica, que no momento entrou como despesa de pessoal, num determinado local, e depois entrou em outro e deu aquela diferença, um percentual, que acabou rejeitando as contas. Eu acredito que isso no tribunal a gente não entende como é que é a cabeça dele. No ano ele coloca uma resolução, uma normativa, no ano seguinte muda, e assim, o município que se vire para ficar bem diante da lei. Ele altera o tempo todo com as resoluções. Então, tem essa situação, que estava no local, foi para outro, depois brigou, mas não justifica a rejeição de contas. Teve outro ponto que comentou na questão de cerceamento de defesa. Eu até não sei bem como é que funciona a situação de um ex-prefeito, a gente conhece quando o prefeito está em exercício, mas eu não sei agora dizer como é que funciona quando está fora de exercício. Mas isso não vem ao caso, acredito que é pertinente também a defesa. E, por último, a questão da crise fiscal que todo mundo acompanhou, que começou em 2014 e teve o seu pico em 2018. Então, assim, é outro fator que a gente tem que considerar na avaliação das contas quando se refere à folha de pagamento. E finalizando a situação da discussão, presidente, a gente vai deparar com situações assim o tempo todo, por aquele motivo que eu sempre falo aqui e defendo, que faltou à prefeitura, 15, 20 anos passados, fazer um planejamento de impacto na folha, de quanto que um servidor custaria ao longo dos anos. Não foi feito isso, o preço que a gente paga, que enquanto munícipes, não como políticos, é esse que a gente está vendo hoje, uma folha estourada que vai demorar muito tempo para ficar equilibrada de acordo com o que o tribunal, ou enfim, a lei de responsabilidade pede. Então, presidente, são as considerações diante da rejeição de contas do prefeito Ronilton, que eu acredito que não tem nem o índice ali, que, na minha opinião, assim, depois de fazer a leitura, deva prevalecer de forma assim, a prejudicar
a prestação de contas do Ronildo como o tribunal quer. Presidente, gostaria assim, de complementar as palavras do vereador Davi, no sentido de que a folha de pagamento da máquina pública é um problema crônico, né, que vem passando de gestão para gestão. E até o momento nenhum gestor conseguiu enfrentar isso, né, o que vai ser praticamente inevitável, porque pode gerar inúmeros prejuízos, principalmente os funcionários efetivos de carreira. Analisando o ano de 2017 isoladamente dos demais anos da gestão anterior, a gente percebe que a máquina conseguiu tocar os serviços essenciais, e a minha análise em relação a isso, em relação à prestação de contas de 2017, se houve ou não algum prejuízo para a população em toda e qualquer política pública, seja na educação, na saúde, na assistência social. E, ao meu ver, nesse ano de 2017 não houve nenhum prejuízo. Por isso, eu voto a favor das contas desse ano de 2017 especificamente. Importante fazer a ressalva até daquilo que o Davi falou. E isso é um problema crônico que o município vem enfrentando já há décadas, né? E precisa se fazer uma análise preditiva aí para que isso possa transcorrer mais aliviadamente para a população. A gente vê hoje o executivo tendo essas dificuldades, precisando de mão de obra aí no setor de serviços urbanos, obras e vários outros determinados locais aí, e não ter como contratar. Vai chegar um ponto aí, se não tiver essa análise preditiva aí, vai chegar um ponto que vai comprometer até realmente os serviços básicos que o município precisa, né? Então, assim, é uma preocupação que é lógica, e também baseado naquilo que a nobre colega falou, não houve, pela análise aí do contexto da prestação de contas de 2017, não houve um prejuízo para a população no decorrer desse ano, visto assim de amplitude que cause um transtorno assim para a população. Então, eu também sou da mesma opinião. O que eu acho importante enfatizar é o que nós estamos julgando são as questões técnicas referentes à prestação de contas. Ela foi julgada como improcedente pelo Tribunal de Contas. O ex-prefeito entrou com defesa da interposição no dia 9 de junho de 2022. A data eu verifiquei ao acessar o processo, e sob a desculpa de não ter sido notificado, embora nós sabemos que os atos do Tribunal de Contas são divulgados no Diário Oficial do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, no seu parecer, ele mostra que o Poder Executivo não estabeleceu os limites percentuais da Lei Complementar 101 de 2000. Mas nós não podemos deixar de citar que 2017 foi o primeiro ano do mandato dele. O que, segundo o referido tribunal, esse valor poderia ser reduzido nos próximos anos. E essa redução desse valor, esse alcance dessa porcentagem solicitada de 54%, deve ser tema evidenciado e discutido no julgamento das próximas prestações de contas. Agora está sendo analisada de 2017. E eu quero deixar claro também que os outros ocorridos durante a gestão de 2017 e 2020 e que foram denunciados para o Ministério Público, eles serão julgados no Poder Judiciário e não agora na prestação de contas. Por isso que eu também sou a favor do parecer. Coloco em única votação o projeto de decreto número 02 de 2021.
Só justificando o voto, o projeto de decreto, ele é para aprovação das contas. Você apareceu sim? Aprovada por unanimidade. Gostaria também aqui de falar à população de Itaú que a Câmara Municipal está na onda verde, de acordo com o decreto Minas Consciente. Então, nós podemos receber aqui 30 pessoas, todas com máscara, né, aqui com todas as precauções que a gente tem com o Covid. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.